Um povo que é sábio à sua própria maneira não vai prosperar. A sabedoria verdadeira vem das Escrituras e do poder de Deus. Ninguém tem sabedoria se não temer a Deus. Esse é o princípio dela. A gente aprende isso lá em Provérbios. E Jó declara isso muito antes do filho de Davi nascer, que é Salomão, que escreve Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas já não se teme mais a Deus nos nossos dias. A gente sabe disso, a gente vê isso diariamente. Muito menos dentro das próprias igrejas. Porque o que era para ser chamado de igreja é vergonha para nós hoje em dia. Se os homens vendiam e faziam um câmbio lá no templo, e Jesus com um chicote foi lá e esbancou todos eles, e expulsou do templo, por causa que eles faziam da casa de Deus covil de ladrões, o que será dessa geração? O que será dessa geração? O que será de nós? Esses são os dias maus. Vivemos nesses dias maus. E é inegável, meus irmãos. Aquele que permanecer de pé até o fim será salvo. Mas são poucos que vão herdar essa salvação. Por causa que são poucos que verdadeiramente amam a Deus e amam o próximo como a ti mesmo. Sério, 613 mandamentos no Antigo Testamento, resumido em 10 no Antigo Testamento. Cristo vem e resume em 2. E ainda mais ainda, ele resume em 1. De todos os 613, a gente tem aqueles 10. Dos 10, a gente tem ama a Deus. Em primeiro lugar, ama a Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. E ama o próximo como a ti mesmo. A gente falha nos dois ao mesmo tempo e acha que Deus está orgulhoso de nós. Quer dizer, Paulo se diz o pior dos pecadores, o mais indigno de todos, o menor dos apóstolos, mas nós nos achamos maravilhosos por pregar o Evangelho. Sendo que as próprias Escrituras dizem: teria eu o direito de me orgulhar de pregar o Evangelho? Ora, se eu prego o Evangelho, não faço mais do que minha obrigação. Gravar esses vídeos é mais do que minha obrigação. Pregar é mais do que tua obrigação, mais do que a minha obrigação. Jesus disse: o servo que faz só aquilo que o seu senhor manda, ainda espera sentar na mesa, é um servo inútil. Se você só faz aquilo que o seu senhor manda, você é inútil. Qual é o trabalho que nós temos feito para o reino de Deus? Quer dizer, Cristo está voltando. Ele está às portas, e a gente sabe disso. A gente vê os sinais, e a gente não faz nada. Geração incrédula, geração má e pecadora. E eu faço parte dessa geração, eu faço parte desse mesmo pecado, dessa incredulidade. A gente não vê mais dons, milagres e prodígios por causa dessa incredulidade. Nos afastamos do primeiro amor, nos afastamos de Deus, mas a gente não quer voltar. Porque estamos muito ocupados, deixando as pessoas que pagam muito dentro das igrejas, ao invés da gente consertar o pecado delas. Mensagem de arrependimento não se vê mais, é raridade. Quem ouviu a nossa pregação, a quem deu crédito àquilo que nós falamos? É mais fácil você ser apedrejado se você lê as Escrituras em certas igrejas. Porque já expulsaram Cristo delas. Então não chamo mais elas de igreja. Os dias são maus, meus irmãos. Vigiai e orai, o Filho do Homem está próximo. Jesus está voltando. Lavai as nossas vestes no sangue do Cordeiro, arrependei dos nossos pecados. Meus irmãos, não dá tempo mais de ficar brincando de ser cristão. A hora é chegada. Fico imaginando o que os apóstolos fariam no tempo de hoje, com todos os recursos que nós temos. É uma coisa tão simples, mas a gente não faz. Olha só, as redes sociais estão aqui para provar, naquele dia, que nós não evangelizamos, não por falta de tempo, mas por falta de prioridade. O que é mais importante na sua vida? Dinheiro ou Deus? Redes sociais ou Deus? Like ou Deus? Validação dos homens ou validação de Deus? Quem nós preferimos agradar? Me lembro que as Escrituras declaram também: porventura quero eu agradar os homens? Se eu buscasse a aprovação dos homens, não seria servo de Cristo. Uma vez que já estou crucificado com Cristo, a vida que eu vivo já não é mais minha, mas quem vive em mim é o Filho de Deus. A gente precisa voltar a aprender a ser cristão e a pregar o Evangelho. Por favor, não grave vídeos, não poste nas redes sociais dizendo: espalhar o Evangelho dura 1 minuto, e aí você coloca um texto lá de Josué falando esforça-te e ter bom ânimo. Isso não é o Evangelho, não. Mensagem motivadora também não é o Evangelho. Meus irmãos, se esquecemos do que é o verdadeiro Evangelho, e aí nós vamos nas ruas evangelizar, entre aspas, entregar um folheto, e aí
15 pessoas recebem esse folheto e eu digo, evangelizei 15 pessoas. Parabéns, você é inútil. E o que é que você está fazendo realmente para o reino? Pregar mesmo o evangelho. A gente tem medo de pregar o evangelho. Essa geração tem medo de pregar o evangelho. Eu tenho medo de pregar o evangelho. Por causa que nós temos medo de falar, arrependa-se de seus pecados. Você é adúltero, fornicador, lascivo, alcoólatra, glutão. Você é comilão. Você é invejoso. Você só tem pensamentos malignos. E a gente tem medo de falar essas coisas. Mas João Batista, pregando, viu os fariseus chegando e disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira que há de vir? O que será dessa geração? Meus irmãos, se a gente se chama povo de Deus, devemos agradar a Deus, não aos homens. Para de tentar fazer todas as coisas perfeitas e começa a fazer. É o Espírito Santo que dá o crescimento, é o Espírito Santo que fortalece, é o Espírito Santo que dá vida, é o Espírito Santo que faz todas as coisas. Não está no nosso poder, não está nas nossas mãos, a gente tem que agir. E não se preocupe, se você não for, alguém vai. Não se preocupe, se você não agir e se ninguém agir, ainda que não haja ninguém para pregar, o Senhor tomará conta e Ele mesmo se responsabilizará por isso, mas nós vamos pagar o preço. Porque se o Senhor me chamou para pregar e eu não prego, Ele vai cobrar de mim isso aí. Se o Senhor te chamou para pregar e você não prega, Ele vai cobrar de você isso daí. Nós teremos que prestar conta de tudo que fizemos e daquilo que deveríamos ter feito. Por exemplo, Pedro. 3 vezes o Senhor dá a visão a Pedro dos animais descendo do céu. 3 vezes Pedro nega, Senhor, não comi nenhuma carne impura todos os meus dias. E tudo bem, Pedro não quis. Então, Jesus arrumou outro, Paulo. E Paulo foi apóstolo dos gentios, tarefa que era para ser de Pedro. Mas por que negou o chamado? Não enterra o dom que há em nós. Não, irmão, você não foi chamado para poder cantar. Seu chamado não é para cantar, não. Seu chamado é para evangelizar, para pregar. Todo cristão ou é um missionário, ou é um pregador da palavra, ou é um impostor. Vivemos num tempo triste, por causa que dos 5 ministérios, só um sobreviveu, que é o do pastor. O pastor tem que ser apóstolo, o pastor tem que ser evangelista, o pastor tem que ser mestre, o pastor tem que ser tudo. Tem que ser pastor também. Estamos num monopólio. As igrejas que era para ser de Deus, já não são mais de Deus. Fazemos mais a vontade do povo do que a vontade de Deus. A prova é o dia a dia. Aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e é filho do meu Pai, aquele que me enviou, para poder pregar as boas novas e relembrar essa geração daquilo que está por vir. E minhas palavras não são de castigo nem de juízo, porque se nem o Filho do Homem veio ao mundo para poder condenar o mundo, mas para salvá-lo, quem dirá eu que sou mero pó e cinza? Não me tenho como alguém importante nem como alguém grandioso. Apenas anuncio aquilo que vi nas Escrituras e que o Pai já anunciou desde a fundação do mundo. Deus tem um plano maravilhoso preparado para nós, mas não é nessa terra, não é nesse mundo. É Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. O santuário do Senhor está nela. Nele ele habita de dia e de noite. Lá nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Ali todas as coisas serão bem esclarecidas e não precisaremos mais dizer, nos explique o que está acontecendo, porque pediremos qualquer coisa ao Pai e ele mesmo nos explicará. O Senhor estará no nosso meio, Deus de Deus, Senhor de senhores, a nova Jerusalém que de Deus desce no céu. É para lá que todo salvo vai. Mas nós devemos buscar a salvação. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé em Cristo Jesus. Então creia, mas prove a sua fé pelas suas obras. Eu não evangelizo para ser salvo. Eu fui salvo, por isso evangelizo. Eu não amo para ser salvo. Eu fui salvo e por isso eu amo. Eu não prego para ser salvo, não expulso demônios para ser salvo, não faço milagres, prodígios e maravilhas para ser salvo. Eu fui salvo e creio, por isso realizo todas essas obras. Meus irmãos, despertem enquanto ainda é tempo. Abram seus ouvidos, rasguem seus corações.
Que essa mensagem não seja inútil e que pelo menos uma pessoa se arrependa dos seus pecados e aprenda a viver verdadeiramente. Se o Senhor deu dom para ensinar, ensine. Se o Senhor deu dom para pastorear, pastoreie. Se o Senhor deu dom para conquistar almas, conquiste. Façamos o que devemos fazer para o Senhor. Breve vem. Multipliquemos os talentos que Ele nos tem dado, pois Ele é um rei generoso, a qual compartilha com aqueles que não mereciam nada. Está chegando o dia, meus irmãos. Despertai, acordai, animais uns aos outros. Breve o Senhor vem. Isso é motivo de alegria para a igreja, mas é motivo de tristeza para aqueles que preferem viver nas práticas deste mundo. Porque esse mundo passa, a sua concupiscência também, a cobiça dele também. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão eternamente. Serão como colunas na casa do nosso Deus e nosso Pai. Meus irmãos, alegre-se, pois a vinda do Senhor está próxima. Alegrem uns aos outros. Alegrai uns aos outros com salmos, canções, hinos, cânticos espirituais, com palavras, admoestações, com exortações. Meus irmãos, Jesus vive e breve voltará. Nós estaremos junto com Ele para todo sempre. Como as Escrituras mesmo declaram, bem sei eu que nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem riqueza, nem pobreza, nem potestade, nem principado, nem nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus prova seu amor para conosco, dando o seu único Filho verdadeiro, nos amando, quando nós ainda éramos seus inimigos. Que Deus maravilhoso e que amor grandioso é esse. O grande amor de Deus, quem pode explicar? O problema somos nós que negamos. A partir de hoje, não negue mais. Não finja mais que Deus é alguém que está distante. Ele está perto, e mais perto do que você imagina. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai que te vem em secreto. Ele te recompensará. Meus irmãos, está chegando a hora, e a hora já é chegada, e que o Senhor, nosso Deus, endireitará todas as coisas, humilhará os inimigos do seu Deus e colocará debaixo dos seus pés, como bem profetizou Davi. Está chegando a hora. Preparai o caminho para o Senhor, guardai a vossa fé. Breve vem Jesus. Amém.